E aí, salgadeiros e salgadeiras do Brasil, tudo bom com vocês? Bem-vindos novamente ao canal do Tio Flávio Salgados, o canal que propõe tirar a dor do salgadeiro e também a dor do pequeno empreendedor, que nós falamos um pouco também dos nossos negócios, sobre finanças e algumas coisas mais, tá? Eu estou fazendo uns vídeos que é de uma série Tio Flávio Responde. Responde o quê? Responde as perguntas feitas lá no comentário dos nossos vídeos, comentário lá dos nossos canais, e eu já respondi algumas dúvidas e vou continuar fazendo alguns vídeos que falam a respeito dessas perguntas feitas no nosso canal. A pergunta de hoje é: qual máquina de salgado comprar? Eu preciso comprar uma máquina que o tio Flávio indica, a máquina da Consultomac, a máquina que ele trabalha hoje, que ele tem na fábrica, ou eu posso começar com uma máquina mais barata, porque existe uma diferença de preço. Então, nós vamos falar um pouquinho novamente a respeito disso, porque as pessoas continuam a perguntar, né, sobre máquina e às vezes mandam algumas máquinas ali para mim dizer se a máquina é boa ou não é boa. E eu quero dizer, gente, que eu não conheço todas as máquinas, tenho experiência com duas. Como é que nós conhecemos? É quando nós temos uma prática, uma experiência com ela, né? Então eu tive experiência só de duas máquinas. E eu ouço falar sobre algumas marcas também. Então, assim, eu posso falar daquilo que eu ouço falar, não da minha experiência a respeito de outras marcas que não seja da primeira marca que eu comprei e agora da Consultomac, tá? Mas para exemplificar um pouquinho a respeito de que máquina comprar, se eu posso comprar uma máquina barata, e eu acho que você até pode, mediante aquilo que eu vou falar agora, tá? Então assim, ó, no início da pandemia, um pouquinho antes, quando começou aquele problema com a pandemia, no final de 2019, no início de 2020, eu já tirei férias, eu já fiquei um tempo parado por conta de que nós não podíamos viajar, né? Os aeroportos estavam fechados, então minha função era estar viajando os estados aqui do norte. Então eu tive um tempo parado, né? E aí aproveitei um hobby que eu tinha. Qual era o hobby? Né? Todas as vezes que eu podia, eu comprava ferramentas de marcenaria, tá? Comprava ferramentas elétricas de marcenaria. Algumas dessas ferramentas eu ainda tenho e a outra eu desfiz dela porque ela estava ocupando o espaço aqui e eu precisava colocar então as minhas máquinas, porque a minha salgaderia é dentro da minha casa, tá? Então eu comecei a comprar algumas máquinas. Então eu comprei serra circular, eu comprei serra de bancada, eu comprei serra de esquadrilha, então eu comprei tupia, eu comprei um monte de ferramentas para mim alimentar o meu hobby, que gostava de trabalhar um pouco com madeira, né? Então nesse período da pandemia eu fui fazer algumas coisas aqui em casa. Então eu fiz banco de jardim, eu fiz quadro ali para o meu jardim, eu fiz os armários dos meus banheiros, eu fiz escrivania, fiz casinha de cachorro para mim, para alguns amigos, até casinha de tartaruga eu fiz, tá? Mas por que eu estou falando nisso? Eu tinha algumas ferramentas e essas ferramentas eram ferramentas hobby. Então a minha furadeira não era uma furadeira profissional, a minha tupia que arredondava o cantinho da madeira não era uma tupia profissional, a minha serra circular não era serra circular profissional, a minha de esquadrilha também não era. Então assim, eu comprei ferramentas que poderia atender o meu hobby. O que é um hobby? É de vez em quando, né, de mês em mês, sei lá, eu sobrei um tempinho, eu vou lá e começo a trabalhar com as minhas ferramentas, tá? Quando eu montei a salgaderia, eu fui para vender essas ferramentas. E aí eu anunciei e alguns marceneiros começaram a se interessar. Mas quando eu falava a minha ferramenta, eles falavam assim: ó, essa não serve para mim, porque não é uma ferramenta profissional. Aí que está a questão, tá? A máquina de salgado é a mesma coisa. Então, eu tenho que pensar o seguinte: eu vou tratar essa minha atividade como um hobby, como um complemento de renda, que de vez em quando só eu vou pegar para fazer, ou eu vou ter isso como minha profissão. Eu vou estabelecer uma expectativa que esse meu negócio de salgadeiro vai crescer e eu vou produzir muito. Se eu vou só trabalhar de vez em quando na minha salgaderia, eu até posso comprar uma máquina mais barata.
Qual é a diferença das máquinas? Existem as máquinas profissionais. O que é uma máquina profissional? Com um motor mais robusto, um motor mais forte, né? Um motor, dois motor, três motor profissional. Na maioria, as máquinas que não são profissionais, elas têm um motor que vão funcionar muito bem durante 600 horas, 700 horas e depois vão dar problema. Então são máquinas com motor muito, muito pequeno, de 0,20 HP, era a minha maceira, tá? que deveria ser robusta. A primeira maceira que eu comprei, ela tinha menos de meio HP. Né? Menos de um quarto de HP, quer dizer, era bem fraquinha mesmo, motor muito pequeno, tá? Mas se eu fizer só de vez em quando a massa nela, show de bola, vai dar certo. Eu posso comprar que de vez em quando, uma vez por semana, duas vezes a cada 30 dias. Então, se eu tiver uma máquina para isso, então beleza, eu posso comprar uma máquina hobby. A modeladora é a mesma coisa, né? Então a modeladora hobby, ou aquela que eu posso chamar de hobby ou não profissional, ela é pintada, ela as engrenagens internas, elas não são de aço, elas são plásticas. E os motores são motores comuns, pequenos, né? Motor de limpador de vidro de automóvel, talvez um pouquinho mais robusto, mas é mais ou menos isso. Mas se eu for usar ela só de vez em quando, não é para mim fazer as minhas encomendas que aparecem de vez em quando, show de bola, eu posso usar ela. No meu caso, eu comprei uma máquina dessa, e aí a minha demanda aumentou, meu negócio começou a crescer, eu comecei a produzir muito salgado e a minha máquina começou a dar problema. E, infelizmente, eu comprei de uma indústria que não me deu assistência, Todas as vezes que eu ligava para lá e mostrava o que falavam, não, isso aí é a tua massa que está difícil, você que não está sabendo fazer a massa, você que está operando ela errada. O problema sempre era meu, não era deles. Então eu tive que trocar. Por quê? Porque era uma máquina hobby que não aguentava a minha demanda e a empresa não me deu assistência, tá? Agora, se eu vou montar um negócio que eu quero crescer em escala, eu quero hoje vender aí 1.000 salgados por semana, daqui a pouco eu estou vendendo 2.000 salgados por semana, 5.000 salgados por semana, ou vendendo 1.500 salgados por dia, como eu vendo, aí eu preciso de uma máquina melhor. No caso, o tio Flávio, a salgaderia do tio Flávio Salgado precisa de uma máquina profissional. O que é a máquina profissional? Então ela tem um motor profissional. No meu caso, eu tenho dois motores que controlam o recheio e massa individual. Ela é toda de inox e as engrenagens dela são de aço, né? Então, se eu manter a manutenção dela, é uma máquina usar 10 anos sem problema. A primeira eu usei menos de um ano, já começou a dar problema. Então a diferença é essa, gente. A máquina profissional, com certeza, ela é mais cara, né? Então, se você comparar a máquina profissional com a máquina hobby, a diferença de preço é considerável. Agora, se você for comparar máquina profissional com máquina profissional, todas as empresas vão ter mais ou menos o preço da Consultomac, e algumas com valor muito superior à Consultomac. Quando se trata de máquina profissional, talvez a Consultomac seja a mais barata do mercado, o preço mais justo do mercado, o custo-benefício mais interessante do mercado. Mas eu tenho que comparar, então, uma máquina profissional com a máquina profissional, tá? Mas sim, respondendo, se você não vai trabalhar com muita demanda, não vai trabalhar muitas horas, então pode ser uma máquina mais barata mesmo. Só escolha, gente, a indústria certa, a indústria que te vai dar assistência. Como é que, mais uma vez eu vou falar, como é que você vai saber isso? Procurando na internet, né, pessoas que possam falar a respeito daquele maquinário, daquela empresa, tá? Outra dica visite o Reclame Aqui. Se tiver essa empresa que está querendo comprar a máquina, estiver lá no Reclame Aqui, foge dela. Veja as histórias lá que... Beleza, gente? Estão respondendo essa pergunta. Você pode ter uma máquina mais barata? Pode, se a sua demanda for pequena. Agora, se você está querendo crescer, então procure uma máquina
que seja profissional, uma máquina mais robusta, uma máquina que pode, se você sentar lá ou tiver pessoas para ajudar, ela pode funcionar 24 horas sequenciais, tá? Então essa é a máquina profissional. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Não dá para vender uma máquina profissional barata. Lembrando, mais uma vez, em termos de máquinas profissionais, hoje a Consultomac talvez seja o melhor custo-benefício, tá bom, gente? Mas assim, ó, se você está interessado em comprar o equipamento, aqui na descrição dos meus vídeos, eu deixo lá alguns links que são úteis para você. E o primeiro link que eu deixo lá é o link da Consultomac. Você vai entrar lá naquele link e vai cair no site deles. Aí lá você vai ver tudo que eles vendem lá. E se você se sentir interessado, faça seu cadastro lá e aí um consultor lá de Londrina da Consultomac entra em contato contigo e aí começa a falar com você. Beleza, gente? Então, mais um vídeo aí do Tio Flávio Responde. Eu posso comprar uma máquina mais barata? Pode. Vai depender da quantidade de trabalho que você vai ter, tá? Se você aspirar a crescer e crescer rápido, então tem que ser uma máquina profissional, senão você vai investir 2 vezes no mesmo equipamento. Grande abraço, se você gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal.